A passagem de hoje é Gálatas capítulo 5, versículos 7 a 12. Vamos ler juntos. Corrieis bem. Quem vos impediu, para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis. Mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão. Porque sou, pois perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Amém. Eu abençoo todos vocês, que lembrando-se de onde devem estar e do que devem fazer, reúnem-se diante do Senhor neste momento, para edificar o altar da madrugada. Creio que Deus, ao ver a nossa atitude, nos elogiará dizendo: bom trabalho. O apóstolo Paulo frequentemente descrevia a vida de fé do crente como uma corrida. Na passagem de hoje, no versículo 7, ele diz: corrieis bem, expressando a vida de fé como uma corrida fervorosa em direção a Deus, que nos chamou. Nós também costumamos dizer que a vida de fé é uma maratona. E há uma razão pela qual a comparamos a uma maratona, e não a uma corrida de curta distância. É porque ela exige paciência e perseverança. Uma corrida de curta distância deve ser concluída rapidamente, com a velocidade e a força do momento. Mas uma maratona não é assim. É preciso correr mantendo um ritmo constante por um longo tempo. Se você acelerar demais, pode se esgotar. Se for muito devagar, pode não conseguir terminar. É preciso manter o próprio ritmo de forma consistente para completar a corrida. Por isso dizem que o treinamento para uma maratona é muito difícil. Tenho um amigo que é maratonista. Ele está sempre muito magro. Ao ouvir sobre seu treinamento constante, controle da dieta e hábitos de vida, percebo que é algo realmente extraordinário. Mas o surpreendente é que, mesmo sendo um atleta, ele conta que sente vontade de desistir a cada vez que corre, em cada competição. Dói, é difícil, cansa. No entanto, ele se recompõe, controla a mente e, diante da tentação de parar, continua correndo. Afinal, existe uma linha de chegada, e ele corre sem cessar, olhando para ela. Ao ouvir sua história, pensei: um profissional é realmente um profissional. A vida de fé é assim. A vida de fé não termina simplesmente com o registro na igreja e a confissão de que se crê em Jesus. A vida de fé é uma corrida, e o processo é o que importa. Começando na linha de partida, devemos correr sem parar até a linha de chegada. Não é algo que se conclui em pouco tempo. Como uma maratona, devemos guardar a fé com constância por um longo tempo, por toda a vida que nos foi dada. Devemos manter essa fé, e para correr até o fim, também precisamos de treinamento. Para correr até o fim, não podemos simplesmente correr. Precisamos treinar continuamente a nossa fé. Por isso, na vida de fé, também devemos nos preparar, disciplinando-nos continuamente através da oração, da palavra e de uma vida de piedade. Quando surge uma provação, o coração humano quer parar. Essas tentações são reais. Mas nós corremos olhando apenas para o Senhor. Nós também somos profissionais da fé, não é mesmo? Quando queremos parar, quando estamos cansados e prestes a cair, devemos treinar arduamente e continuar a correr, olhando apenas para Deus que está na linha de chegada. Então, no final, a coroa da glória que Deus preparou nos aguardará. É assim que devemos correr constantemente. Para que possamos correr constantemente até o fim, a passagem de hoje nos ensina 3 coisas que devemos lembrar. A primeira é que devemos obedecer à verdade. Vamos ler juntos o versículo 7. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Amém. Paulo lamentou que a igreja da Galácia, que corria bem, tivesse parado. Havia um obstáculo. Havia algo que obscurecia o Evangelho. Eram pessoas que ensinavam que, embora a salvação viesse pela cruz e pela graça de Jesus Cristo, e isso fosse suficiente, era necessário acrescentar a lei e as obras.
Por fora, parecia muito plausível e profundamente religioso, mas, na verdade, estava se tornando um obstáculo ao Evangelho da cruz. Por isso devemos sempre nos examinar. Estou obedecendo à verdade? Estou crendo plenamente no Evangelho? Devemos sempre verificar isso. Quando estou firmemente estabelecido na verdade, não serei abalado por nenhum obstáculo que surja. Serei capaz de superar e vencer qualquer obstáculo que aparecer. O significado original da palavra impedir neste texto é obstruir o caminho, ou seja, refere-se ao ato de interferir ilegalmente na corrida de um competidor. Pensando em nossa vida de fé, quantos são os obstáculos que nos impedem? Quantos existem ao nosso redor? Não é exagero dizer que nossa vida está cheia de obstáculos. Nos relacionamentos, nas situações, há tantas coisas que nos impedem de ver a verdade como ela é. Há muitas coisas que tentam abalar a nossa fé. Os valores do mundo também são assim. Quanta pressão existe nas palavras das pessoas ao nosso redor? Dentro de nós, também há cobiça e medo. Existem também ensinamentos de fé equivocados. São inúmeros os elementos em nossa vida que tentam nos impedir. Mas devemos nos lembrar do que diz o versículo 8. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Isso não vem de Deus. Devemos obedecer à verdade. Esta é a vontade de Deus. Não devemos tropeçar em nenhum obstáculo, nem parar por nenhuma interferência. Que eu e vocês tenhamos cuidado com o que se opõe à verdade e obedeçamos plenamente a ela. A segunda é que devemos ter cuidado com o fermento. Vamos ler juntos o versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O fermento não é visível, mas ele se infiltra em toda a massa e a transforma. Na Bíblia, o fermento tem dois significados, um negativo e um positivo. O significado negativo o compara ao pecado, à falsa doutrina e à hipocrisia. Já o significado positivo o associa ao reino de Deus que, mesmo começando pequeno, se espalha e transforma tudo. Existem esses dois significados, mas a passagem de hoje fala do significado negativo. Refere-se à pequena distorção que tenta destruir o Evangelho. É algo tão pequeno que é quase invisível, mas a passagem diz que um ensinamento do tamanho de um grão de poeira, uma desobediência que parece muito pequena, se for tolerada, acabará por contaminar toda a fé. O pequeno ensinamento do legalismo que entrou na igreja da Galácia lançou toda a comunidade em confusão. No final, fez com que parassem de correr, se afastassem da verdade e se desviassem do Evangelho. Para nós também, sempre há fermentos que se aproximam. Há aquelas pequenas coisas sobre as quais pensamos. Isso não tem problema, né? Há também certas concessões que fazemos, pensando, posso deixar isso passar. Posso pular a meditação da palavra hoje. De repente nos vemos nos afastando da palavra. Posso deixar de orar hoje. Em algum momento caímos em apatia espiritual. Foi apenas uma coisinha, apenas uma vez em nossa vida de fé. Mas, por causa dela, surge um abalo maior. Uma pequena queixa pode abalar toda a nossa vida e também prejudicar a atmosfera da comunidade. Pensamos que são coisas pequenas e simples, mas elas causam um impacto que não é nada pequeno. Um pequeno pecado, uma pequena desobediência, pode acabar abalando toda a nossa fé. Assim como uma pequena faísca pode iniciar um grande incêndio, essa pequena coisa pode destruir tudo em nós. Portanto, devemos estar atentos a tudo aquilo que, como um pouco de fermento, pode contaminar nossa fé. Devemos nos precaver contra o pouco fermento e manter a constância na jornada da fé. Que eu e vocês sejamos assim. A terceira é que não devemos ter outro sentimento. Vamos ler juntos o versículo 10. Confio de vós, no Senhor, que nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Outro sentimento é um coração que se desviou do Evangelho. É uma mentalidade que, desviando-se da verdade,
olha para outras coisas e se apega a elas. Qual era o outro sentimento que havia na igreja da Galácia? Como temos meditado nas madrugadas e no iWorship diário, era uma mentalidade legalista. Era a ideia de que só a fé em Jesus não é suficiente. Eles diziam que é preciso ser circuncidado e guardar a lei para ser justificado. Era também um coração que se preocupava com a opinião das pessoas. Um coração que se importava mais com o que as pessoas diziam, com o que elas afirmavam e com o olhar delas sobre si, do que com a graça de Deus. São mentalidades que trazem divisão e confusão. A divisão surge quando se continua a afirmar e a ouvir argumentos que se desviam do Evangelho. No final, são aqueles corações que tentam se apegar a outras condições, outros padrões, outros caminhos, além da cruz e da graça de Jesus Cristo. A mensagem é para não abrigar esse sentimento, e a palavra declara com veemência que todo aquele que vos perturba assim receberá o justo juízo de Deus. E quanto ao nosso coração? Não existem outros sentimentos que nos impedem de nos concentrarmos em Deus e no Evangelho? Precisamos refletir sobre isso. E se houver, devemos cortá-los drasticamente. Nosso coração deve estar enraizado somente em Deus, no Evangelho. Só assim não seremos abalados. Devemos abandonar outros sentimentos. Só assim poderemos ter uma fé inabalável até o fim. Que eu e vocês rejeitemos outros sentimentos e nos apeguemos somente ao Evangelho. Através da palavra de hoje, aprendemos como devemos caminhar na jornada da fé, como devemos correr. Refletimos sobre os cuidados que devemos ter. Lembrando-nos da palavra de hoje, que este seja um dia em que confessemos: vamos obedecer à verdade, vigiar contra o pouco fermento e, rejeitando outros sentimentos, avancemos apegados somente ao Evangelho. Eu os abençoo.